Amém, irmãos? Eu vim compartilhar a mensagem 3, a mensagem de domingo da semana 3, do alimento diário. E o título é Deixar o Senhor nos vencer. Irmãos, se a gente olhar para esse título, a gente já vê algo que a gente não consegue fazer, que é deixar o Senhor nos vencer. A gente tem a mania de lutar com o Senhor. Porque a gente quer, por exemplo, a gente tem a situação, uma complicação, e a gente acha que a gente consegue fazer sem a ajuda do Senhor. Mas a gente não consegue nada sem a ajuda do Senhor. Muitas vezes também a gente não pede ajuda do Senhor porque a gente quer que aquilo saia do nosso jeito. Só que se a gente, mesmo que a gente não peça ajuda do Senhor e que a gente queira que aquilo saia do nosso jeito, se não for da vontade do Senhor, não vai acontecer. Porque nada acontece se não for da vontade do Senhor. Nenhuma folha da árvore cai se não for da vontade do Senhor. Então a gente precisa estar sempre com isso na cabeça, de que o Senhor, Ele tem que ser o cabeça de todas as nossas coisas. O Senhor, Ele tem que estar sempre com a gente. E a gente sempre tem que estar orando e falando, Senhor, se for da Tua vontade. E a gente tem que pedir pro Senhor, sempre nos encabeçar, sempre pra gente ter o discernimento de que decisão tomar em todas as coisas. Muitas vezes a gente não pede porque a gente acha que a gente consegue. Mas sem o Senhor a gente não consegue nada, irmãos. Outra coisa que que o irmão falou no alimento diário, é que o Senhor quer que a gente corra atrás. A gente precisa persistir. Jacó, ele queria casar com Raquel, só que ele trabalhou 7 anos e ele casou com Lia. E ele queria casar com Raquel, então ele persistiu. Por mais 7 anos ele trabalhou e conseguiu casar com Raquel. Irmãos, é a mesma coisa a gente no nosso dia. A gente às vezes fala, Senhor, eu quero uma casa própria. Um exemplo. Só que a gente fica de braço cruzado olhando pra TV. Irmãos, o Senhor, Ele é misericordioso, mas Ele quer que a gente tenha os nossos... que a gente tenha o esforço, que a gente corra atrás, que a gente persiste. Emprego. A gente fala, Senhor, me arruma um emprego, Senhor, por favor, eu tô precisando. Mas a gente fica na TV, no celular, esperando que o emprego bata na porta e fala, oi, quer trabalhar pra mim? Não é assim. A gente precisa sempre estar correndo atrás. Porque o Senhor, Ele quer que a gente se esforce. E se a gente não correr atrás, nada chega pra gente. E o Senhor, Ele olha pra gente, Ele fala, Ele tá se esforçando, vou ajudar. Ou Ele não tá se esforçando, vou esperar Ele se esforçar. O Senhor, Ele é muito misericordioso, mas Ele quer que a gente se esforce. Outra coisa, irmãos, é sobre os 4 seres viventes. O Senhor quer fazer de nós os 4 seres viventes. Ele quer que os 4 seres viventes habitem em nós. Ele quer que a gente tenha um pouco de leão, do homem, da águia e do boi. Porque com esses 4, a gente consegue, e com o encabeçamento do Senhor, a gente consegue ter discernimento das coisas. A gente, por meio do Senhor e dos discernimentos que Ele nos dá, a gente consegue olhar para aquilo e falar, não, isso é certo, não, isso é errado. E, irmãos, uma coisa que a gente precisa entender é que se nada que a gente faça estiver com o encabeçamento do Senhor, se nada que a gente for tomar decisão, a gente não põe na direção, a gente não mostra pro Senhor, não põe para Ele e fale para Ele, irmãos, a gente não vai dar certo, porque a gente precisa contar pro Senhor, a gente precisa que Ele seja o cabeça, a gente precisa que Ele esteja com a gente, porque sem Ele a gente não sai nem do lugar, sem Ele a gente não consegue ter discernimento de nada, porque a gente depende dEle em tudo. Irmãos, a igreja é a porta dos céus e da terra. Por meio da igreja, a gente vai conseguir que outras pessoas conheçam a palavra do Senhor. Por meio do Senhor encabeçando a gente consegue trazer outras pessoas para a igreja. Porque quando a gente formar um exército, quando todas as igrejas estiverem dando glória a Deus, o Senhor volta. E a gente precisa persistir para a gente conseguir reinar com o Senhor. A gente precisa persistir para a gente conseguir a nossa herança, que é reinar com Ele, que é estar na eternidade. Então, irmãos, a gente precisa que Ele seja o cabeça e a gente precisa persistir nas coisas. Amém.